Olá a todos. Olá a todos! Hoje, 25 de março de 2025, terça-feira, cá estamos nós. Para as nossas conversas terapêuticas. E o tema de hoje é Os deslocados. lembrar-nos de falar sobre isto por inspiração a ouvir a música da Eurovisão, que tem como título mesmo Os Deslocados, a música que ganhou e que vai representar Portugal na Eurovisão. E começámos a falar as duas um pouco sobre isso, não é? Sobre os deslocados. Nós mesmas, as duas, já passámos por situações assim. A Débora está a passar assim, não é? Mudou de país. Eu já mudei, não se pode dizer que foi de país, porque Macau ainda era considerado território português, mas houve uma altura na minha vida que os meus pais foram trabalhar para Macau, então eu fui para o outro lado do mundo viver. Também fiquei com essa sensação de deslocada, de não estar no meu sítio, nas minhas raízes, a sentir-me completamente desnorteada, não é? E então, das nossas conversas habituais, das duas, a falar sobre as sensações, as emoções, o que passamos, o que as nossas famílias passaram, então resolvemos hoje falar um pouco também convosco sobre isso, sobre essa sensação de ter de sair, do nosso sítio, não é? Do nosso país, da nossa cidade, da nossa vila, da nossa aldeia, da nossa casa, da nossa família e ter que ir para outro sítio totalmente diferente, à procura de melhores condições, à procura de outras coisas, da aventura, à procura de... porque tem de ser, às vezes, a fugir de alguma coisa, não é ir à procura, é fugir de guerra, de violência, de insegurança. E então resolvemos que hoje realmente o tema seria falar um pouco dessa sensação de estar deslocado. Até porque estar deslocado você não precisa sair do seu país. Sim. Mesmo Portugal, que não é tão grande quanto o Brasil, você sair de uma aldeia e ir para as grandes cidades, às margens do litoral onde estão as oportunidades, você também se sente deslocado, como a própria música Deslocado Fala. São da Madeira, Sim. são portugueses, mas tiveram que sair da ilha e vir para o continente para estudar. No Brasil, que embora tenha dimensões de um continente, você sair do norte, nordeste do Brasil e ir para São Paulo, uma grande metrópole, você também se sente deslocado e se sente engolido por uma selva de pedras. E então é esta sensação e esta sensação de não pertença, não pertencemos a lado nenhum, estamos num sítio onde não pertencemos, que muitas vezes nos faz agrupar, não é? Com os nossos pares, com quem está em igual situação, com quem vem do mesmo sítio que nós. Eu lembro-me quando fui para Macau, havia a comunidade portuguesa, então aqueles primeiros tempos eu só estive ali em volta de portugueses, eu não andei a tentar conhecer mais um pouco do que se passava à minha volta. Eu até tenho um episódio muito engraçado, que não tem graça nenhuma, mas eu gostava de partilhar com vocês, que eu já estava a ter aulas, eu estava no 10º ano na altura, eu estava na escola portuguesa, mas a escola portuguesa era frequentada por portugueses e por os chamados macaenses, os poucos que falavam português. Lá em Macau falava-se muito pouco português. Bem, 10% da população é que falava português. E 2% eram portugueses, tanto só. Éramos muito poucos lá. E então, eu já estava nas aulas para aí há 4 meses. Eu estava na rua a passear com uma amiga minha, portuguesa, e de repente um grupo de macaenses passam por nós e uma delas, uma rapariga, para e diz: "Olá, Sara." E eu fiquei a olhar para ela, eu não a reconheci, ela era da minha turma, já há 4 meses. E eu, pura e simplesmente, como não era portuguesa,
não fazia parte do meu grupo, eu nem olhava, nem sequer sabia quem ela era, na rua. E aquilo bateu aqui. Eu fiquei, como é que é possível? Eu não conheço as pessoas da minha própria turma. Eu isolo-me assim tanto. É tanto, só portugueses, só macaenses, só chineses. Havia muito disso ali numa cidadezinha. Macau é super pequeno. E havia muito essa distinção. Os portugueses, os macaenses e os chineses. E dessa vez fez-me pensar e dizer assim, porquê? Vivemos todos aqui, não é? Temos todos os nossos problemas, temos todas as nossas dificuldades. E porquê que, já que eu estou aqui, porquê que eu não tento perceber um pouco mais qual é a posição dos outros, tentar conhecer um pouco mais o resto das pessoas que estão aqui à minha volta, não só os portugueses? No Brasil, nós também temos essas questões. Nós costumamos dizer os nordestinos. E o Nordeste do Brasil é muito amplo. São Paulo, o estado de São Paulo tem, aí a população portuguesa inteira está no estado só para ter uma noção dessa dimensão. E em São Paulo tem essa questão, os nordestinos. Às vezes as pessoas não se referem à família, sei lá, Pereira, Santos, aquela família nordestina. Também na região sul do país, houve uma época que houve a Revolução, que eles queriam separar os 3 estados do país, que era a República dos Pampas. E predominantemente a região sul do país nós temos muitos europeus. É uma malta de pele mais clara, olhos mais clarinhos, mulheres loiras. Então, o que faz ser diferente? Por que nos fechamos? Cá em Portugal também, quando eu cheguei, eu tive essa percepção que a comunidade brasileira também se fechava. Mas é do outro lado do oceano, não é Brasil. Você tem que viver, conhecer, olhar a pessoa que está ao lado e não simplesmente sair do seu país e ir para outro país e se fechar ali. Como se você pudesse viver numa ilha que não existe. Se você está numa outra cultura, se você está num outro país, num outro continente, você deve viver aquilo. Mas temos essa sensação, não estamos no nosso lugar, na nossa família, no nosso meio, o que eu acho muito fixe, né? Eu adoro o feijãozinho carioca, nós chamamos de feijão carioca em São Paulo, mas que não é o feijão consumido no Rio de Janeiro, que é o tradicional carioca. Carioca é Rio de Janeiro. Em São Paulo nós comemos o feijão carioquinha. No Rio de Janeiro come-se o feijão preto. E em São Paulo, carioquinha, que não é feijão preto. É um feijãozinho castanho. E temos essas diferenças no país. E queremos levar essas coisas para um outro lugar, que não é o nosso meio. Por quê? É uma forma de tentarmos resgatar nossas raízes? De buscarmos a nossa origem? De fincarmos as nossas raízes num terreno que não conhecemos? Ou poderá ser uma forma de matar saudades, de não nos sentirmos tão deslocados, então criamos o nosso mini paizinho aqui. É justificável. Sim. É compreensível, mas fechar-nos totalmente nisso já não é bom. Mas é assim, podemos dizer que também não há grande receptividade do país que nos recebe, por exemplo. Também pode acontecer isso, não é? O que eu notava lá em Macau é que realmente os macaenses eram os mais desgraçados lá, porque não eram aceitos pelos chineses, porque eram mistura, e não eram aceitos pelos portugueses, porque eram macaenses, não eram portugueses, não tinham vindo de Portugal. Então, os macaenses estavam ali assim um bocado, não sabiam
onde se colocar. E, no entanto, estavam na terra deles, eles é que estavam mesmo na terra deles, aquilo é que era mesmo a terra deles, os outros eram todos migrantes, não é? Mas então é um bocado isto também, se nós começarmos a abrir um pouco os horizontes e tentar perceber e olhar um pouco à nossa volta, nós podemos ter a sensação de que o país que nos está a receber pode parecer que não está muito receptivo, mas nem todas as pessoas são iguais, não é? E todas as dificuldades que às vezes nós encontramos em criar estabilidade nesse país, todas as burocracias e não sei o quê, podem causar aquela animosidade do género, eles estão a dificultar a minha vida e parece que eles não me querem cá, e depois também há todos os problemas dos países que recebem, não é? Porque também têm os seus problemas internos e também têm as suas crises e as suas coisas, e então vir alguém de fora ocupar algum espaço também pode ser complicado para o país anfitrião. Olha, isso faz-me lembrar a questão dos retornados cá em Portugal, que já nem é uma questão de serem pessoas de países diferentes a vir. Aconteceu uma coisa cá em Portugal, não vão agora os historiadores começar a apontar nos meus erros cronológicos de datas, mais ou menos assim a história, reza a história, como eu costumo dizer. Pronto, Portugal, antes do 25 de Abril, que já muita gente da comunidade brasileira também já deve ter ouvido falar, o 25 de Abril, que nós comemoramos os 50 anos da nossa liberdade, na altura da ditadura nós tínhamos as colónias, Portugal ainda tinha colónias, Angola, Moçambique, Guiné, Cabo Verde, Macau ainda ficou, mas pronto. E então, quando foi do 25 de Abril, portanto, entretanto houve guerra, a guerra colonial, depois deu-se o 25 de Abril, e então veio imensa gente que vivia, havia milhares de portugueses nessas colónias, que já viviam lá há 20, 30, alguns já tinham nascido lá, que já eram de outra geração, tinha ido uma geração para lá, e já tinham nascido lá. Foi o caso da minha família, da parte do meu pai, que a minha avó já tinha nascido lá, o meu pai nasceu lá, e de repente deu-se o 25 de Abril, vocês são portugueses. Show, fora daqui. Isto não é a vossa terra. Vocês têm que ir para o continente, para Portugal, vocês são portugueses. E então houve uma onda enorme, milhares de portugueses a virem assim de repente, de um momento para o outro, parar a Portugal. Portugal que estava a sair de uma ditadura, Portugal que era extremamente pobre, nas colónias as pessoas viviam não sei quantas vezes melhor. Os portugueses das colónias viviam não sei quantas vezes melhor do que os desgraçados dos portugueses que estavam aqui, e de repente vieram os que eram chamados os retornados, com uma mão à frente ou outra atrás, porque tiveram que largar tudo o que construíram durante uma vida inteira, tiveram que largar tudo de repente para vir para cá, para Portugal, fugir. Supostamente era a terra deles, supostamente era o país deles, eram portugueses, e foram muito mal recebidos, porque os portugueses que estavam aqui morriam de fome, tinham falta de trabalho, e de repente vieram milhares de pessoas para aqui ocupar os lugares deles. O pouco que tinham ainda foram consumir mais. Então houve aqui uma altura que a minha família sentiu muito e que de alguma forma fica marcado no corpo, e que eu acabei por receber esses genes, esse sofrimento, não é? Que foi a volta, o retornar a Portugal, daí que eles se chamavam os retornados, e como foram mal recebidos. Supostamente eram portugueses. E portugueses que chegaram muitos só com a roupa do corpo. Só com a roupa do corpo. Nem documento traziam. Exatamente, porque foram a fugir. Foram completamente expulsos das ex-colónias, perderam tudo e estavam a fugir da guerra, porque depois, na maior parte dessas colónias, a guerra colonial entrou pelas grandes cidades também, o completo descontrole com o 25 de Abril, já não havia tropas portuguesas nem nada, fugiram, então aquilo foi. Daí que muitas colónias mantiveram uma guerra civil durante vários anos, mesmo após terem a independência, continuaram com uma guerra civil, porque ficou tudo descontrolado, porque Portugal saiu de lá, por simplesmente a correr
de lá e abandonou-se tudo. Portanto, se formos a ver, eu acho que não é muito, porque eles são de outro país, não é? Não. Não é muito, porque eles são assim, não, é porque são pessoas que estão a vir para aqui e estão a tirar algo. Sim, o que é natural do ser humano querer proteger aquilo que ele tem como certo que lhe pertence. Mas nem todos pensam assim e nem todos têm essa atitude. E então, se continuarmos a fechar-nos muito, tanto os portugueses que necessitam de mais gente cá, que agora nós necessitamos de mais gente cá, como quem vem se mantiver na mesma fechado, continuamos a criar algum deste atrito, não é? Do género, tu és brasileiro, não te envolves com as questões, nem te misturas aqui, estás na tua comunidade, e eu sou portuguesa, não quero saber. E tu ficas aí, se ainda me estás a tirar algum lugar de alguma coisa. Enquanto continuarmos com isto, as coisas não vão atenuando. E se calhar conhecer melhor o outro, conhecer os seus motivos, ouvir, aceitar as suas diferenças, não é em Porto, é no Porto, não é nada em brasileiro. Diz em Porto. Piada isso. No Brasil nós dizemos, olha, eu moro em tal cidade, que é uma conjunção. E, na, em. Ok? Aqui eu não posso dizer que moro em Porto. Não. Eu moro no Porto. Moras em Lisboa, isso pode ser. Mas é no Porto. Atenção. Se vierem para aqui, não digam eu moro não tem em justificativa Porto. Plausível, tá? Eu já procurei essa justificativa plausível, não tem, mas eu moro no Porto, não moro em Porto. Não, no Porto, acho. Pronto. Pronto. Mas é isso. Nós gostávamos de falar um pouco. Eu acho que vamos continuar a falar bastante sobre este tema, porque eu acho que é importante isto. De nos sentirmos deslocados e como ajudarmos a integrar e como quem está, o país receptor, como começar a olhar também para quem vem de outra forma e haver esta tem que haver uma sinergia, uma coisa de que o seu lar, a sua casa, não estou falando de construções, tá? Aquela casa, telhado, coisa e tal. O seu lar, a sua casa, é onde está o seu coração. E o seu coração, os sentimentos, as emoções, o equilíbrio emocional, ele não está vinculado a uma construção de pedra, a um continente. Por isso somos seres humanos. E a nossa sociedade começou como nômade. Tanto é que temos aí, ao redor do mundo, vários portugueses. É a nossa tendência. Não... Eu acho que não existe nenhum sítio no mundo que não tenha um português. Não. acho que não. Então, o português, ele é tradicionalmente imigrante. Eu conheci muitos portugueses no Brasil. Foi também um dos sítios por onde fugiram após o 25 de Abril. Sim, assim como os de Moçambique foram para a África. Os de Moçambique que estavam em Moçambique foram para a África do Sul. Houve também muitos que foram para Brasil, Argentina. Também há muitos portugueses na Argentina nessa fuga das ex-colónias. E houve outros que não conseguiram juntar dinheiro. Foi mesmo uma mão à frente ou outra atrás. Então não conseguiram fugir para esses países que vieram parar a Portugal, ou porque tinham família cá em Portugal e quiseram vir para Portugal, não é necessariamente porque tinham uma mão à frente ou outra atrás, mas pronto. E então esses portugueses das ex-colónias espalharam-se ainda mais pelo mundo depois do 25 de Abril. Mas foi muito complicado, portanto não pensem que é o facto de ser de um país diferente, é mesmo a questão de chegar a alguém diferente, porque esses portugueses que vinham das ex-colónias tinham uma vida totalmente diferente dos portugueses que
que estavam cá em Portugal. Cá em Portugal viviam sob a ditadura, tinham a PIDE, que era a polícia que vigiava. Vocês também tiveram um género de polícia desse género, que era o que tomava conta dos bons costumes. E então, aqui viviam muito isolados do mundo, não bebiam Coca-Cola, havia assim muito... Não ouviam Beatles? Não podiam ouvir nada disso. Só música portuguesa, era Portugal, 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 e muito fechados, sem ver o que é que se passava no mundo à volta. Mas os que estavam nas colónias, não. Por exemplo, os meus pais contavam que o meu pai nasceu em Angola já, porque já a minha avó tinha nascido lá. Mas a minha mãe não, a minha mãe foi para lá com 17 anos. Então, a minha mãe, vinda de Portugal, aqui do Norte, 17 anos, com tanta rigidez, família, Fátima, aquilo assim, não é? E futebol. E futebol. A minha mãe não era muito para o futebol, mas era família, aquela tradição. Chegou lá e as mulheres andavam de mini-saia e usavam biquíni. Impensável cá em Portugal. Bebiam Coca-Cola, ouviam Beatles. A minha mãe ficou... Não era cruzes credo a cara assim, porque ela não era muito virada para isso, mas ficou completamente em estado de choque. As aldeias, muitas aldeias em Angola, não estou a dizer que sejam todas, Angola era muito grande, e eu estou a vender o que me disseram, a minha família me disse, mas havia muitas aldeias que tinham água potável em Angola. As grandes fazendas tinham aldeias à volta e os grandes fazendeiros garantiam que havia água potável para os seus trabalhadores que viviam nas aldeias à volta, que havia escolas para as crianças. Angola, havia tudo, em Luanda e nas principais cidades havia água potável, água canalizada, e havia água quente, água fria, e havia muitos telefones. Muita gente tinha telefones em casa. Cá em Portugal, quando os meus pais chegaram cá a Portugal, vindos das colónias de Luanda, não havia, a maior parte das casas não tinham um telefone. Estamos a falar do Porto, eles vieram parar ao Porto, eles não vieram parar ao interior de Portugal. Porto, segunda maior cidade. A maior parte das casas não tinham telefone, não tinham água quente. Havia muitas casas sem saneamento. Estamos a falar da segunda maior cidade de Portugal. E os meus pais contam que eles primeiro começaram a morar numa pensão, ninguém lhes alugava uma casa, que eles eram retornados, não havia casas, ninguém vendia nem alugava casas, eles viviam numa pensão. A minha mãe estudava em cima de uma mesinha de cabeceira assim pequenina com uma lâmpadazinha. A minha mãe e o meu pai estudavam ali, era assim que viviam na pensão. E então, passado um mês deles estarem lá, veio o senhorio, o dono da pensão, dizer que eles tinham que começar a pagar mais pelo quarto porque eles tomavam muitas vezes banho e utilizavam água quente. Isto agora, estar a tomar banho todos os dias ou 2 em 2 dias, isso é muito, isso era um luxo. Pronto, e então havia assim um contraste muito grande entre como viviam os portugueses nas ex-colónias e os portugueses em Portugal continental. Então havia este contraste muito grande, mas eram portugueses, eram todos portugueses, e mesmo assim foram não muito bem recebidos. Portanto, esta primeira abordagem dos deslocados é um pouco para atirar assim isto sobre, é verdade, não estamos no nosso país, sentimos que os outros estão com 2 pedras nas mãos, como nós costumamos aqui dizer, relativamente a quem vem, mas vamos tentar ver a perspectiva deles, a nossa, vamos não nos fechar tanto, que tal isso? Pensar um pouco, olhar para a história, pensar na história do nosso país, na história do país que nós viemos, não é? É um pouco isso. Se calhar, se olharmos um pouco para a história desse país que nós escolhemos para mudar, ou a história da cidade por onde nós escolhemos nos mudar, talvez não fiquemos tão fechados ou também a apontar tanto ou tão receosos relativamente aos que vivem
nesse país, nessa cidade. Tudo nessa vida, em qualquer situação, vai muito da forma que você olha, da forma que você enxerga. Perceba bem, sempre, é básico, é clichê, mas se eu coloco o número 6 para mim, a pessoa que está à frente vai ver o 9. Então, seu prisma de visão altera todo o sentido e a lógica daquilo que você está vendo. Uma pessoa não vai ver da mesma forma que você. A outra pessoa não vai sentir aquilo que você sente, porque a história de vida dela é diferente. Os sentimentos, as sensações, os desejos. Então perceba que os próprios portugueses também foram deslocados e ainda são. Eu conheço portugueses imigrantes na Alemanha, nos Países Baixos, em França, e que pronto, alguns já foram e já voltaram. Foram lá, fizeram a sua trajetória e retornaram. Tenho acompanhado alguns documentários dos Estados Unidos, onde existe uma grande comunidade portuguesa, as festas, as comemorações, a cultura portuguesa. Então, se formos ver bem, no mundo todo, todos somos deslocados. Mas, nós, seres humanos, temos pezinhos e não raízes. E devemos olhar que o nosso lar é onde está o nosso coração. Com isso, acho que podemos encerrar por hoje, mas retornaremos ao tema os deslocados. Porque é um mundo de deslocados. Sim. E para próximas conversas terapêuticas iremos falar mais agora da parte interior, disso do onde está o nosso coração e desta nossa necessidade de nós mantermos as raízes, mesmo nos deslocando, mantermos as raízes para ajudar aqui o nosso coração a acalmar com as saudades. Mas isso será o tema para as próximas conversas terapêuticas. Espero que tenham gostado. Beijinho grande. Beijinho, uma excelente semana. Na próxima semana estaremos cá de novo nas nossas conversas. Beijinho. Tchau. Tchau.